Eu maratonei uma série aí, Evil, Contatos Sobrenaturais. E o que me chamou a atenção nessa série aí? O embate, digamos assim, entre ciência, religião e o sobrenatural. Coisa que eu gosto pra caramba. Eu vou tentar dar o menos possível de spoiler aqui, mas vai ser impossível não falar uma coisa da série. Então, se você não assistiu ainda e tem interesse em assistir, não sei se é bom você ver o vídeo. Mas se você já assistiu e quiser, porque o que eu vou fazer aqui é mais um bate-papo. Eu não vou falar nada da parte técnica, disso, do aquilo. Eu vou falar como uma pessoa que... um telespectador que sentou para assistir e deu sua opinião. Como qualquer um aí que assistiu um filme. Quando eu vi um trailer dessa série, eu não conhecia. Eu achei bem interessante, porque eu acho que você estava de uma série de terror, uma das séries de terror. Eu gosto muito de filme de terror. Tanto que eu tenho um outro canal, onde eu falo sobre contos sobrenaturais, sobre folclore e tudo. Até a pessoa pode até estranhar, né? Eu, como agnóstico, gostar desse tipo de assunto. Mas tem nada a ver, eu gosto. Eu adoro Star Wars, mas também acredito que Darth Vader existiu algum dia. E quando eu vi o trailer dessa série, eu até pensei que era um filme, eu fiquei interessado e fui atrás. É uma série que passa na Globoplay, e eu confesso, são 4 temporadas, eu terminei a 4ª agora, e vou dar minha opinião sincera. As primeiras temporadas me chamaram muita atenção, justamente por causa desse embate entre religião e ciência. Porque a série se baseava no quê? Era uma psicóloga forense, um padre e um especialista em tecnologia. Que eles foram contratados pela Igreja Católica para investigar alguns fenômenos que estavam ocorrendo lá com o exorcismo, para saber se precisava mesmo de exorcismo, se era caso mesmo sobrenatural. Então eles eles contrataram essa equipe no caso, né? E o que é o interessante dessa história? Os 3, apenas o padre, obviamente, era o religioso da história. A Christie, que é a psicóloga, se não me engano, eu não sei se ela era agnóstica ou era ateia, e o Ben, que era o especialista em tecnologia, ele era ateu. Para ele é ciência. E o que era o pulo do gato, digamos assim, da história? É que a cada episódio sempre ficava no ar se aquilo era um fenômeno sobrenatural ou era algo explicável. Nos melhores moldes do Scooby-Doo, né? Assim, a grosso modo falando. Bom, essa aqui é a minha calopsita, que ela não pode... Toda vez, eu acho que quem já viu outros vídeos está acostumado. Porque ela tá quietinha, mas eu começar a falar, ela quer acompanhar junto e começa esse piuí aí. Então, finge que faz parte do cenário. E eu gostei muito dessa parte aí. Principalmente, uma das coisas que me fez ficar vidrado na série foi quando começou a Christie, que é a psicóloga, ela começou a ter paralisia do sono. Então, ficava no ar se aquilo era uma paralisia do sono realmente ou era mesmo um demônio que estava visitando ela toda noite. E eu gostei por quê? Porque eu estava, nessa mesma época, por coincidência, eu estava muito ligado nesse negócio de paralisia do sono. Porque eu há pouco tempo atrás, eu tinha tido mais um episódio de paralisia do sono na minha vida. Eu já tive alguns, se quiser até faço um vídeo explicando. A minha experiência, que é interessante, porque das 2 experiências que eu tive grande com a paralisia do sono, uma eu não sabia nem o que era paralisia do sono. Então, para mim, eu parecia que o capeta tinha vindo me buscar. E a segunda, que foi a mais interessante, foi que eu tive a paralisia do sono sabendo que eu estava dentro de uma paralisia do sono. Então, foi uma experiência bem interessante. E nessa série, inclusive, ela ficava na mesma dúvida que eu fiquei quando eu tive.
Só que ela já conhecia a paralisia do sono, então ela ficava, estou na paralisia do sono, não estou. Inclusive, na série, elas davam algumas dicas de como você agir numa paralisia do sono. Porque eu vou falar uma coisa, mesmo você sabendo que é algo natural, digamos assim, da sua mente, é uma experiência, é desconfortável. Porque você só consegue mexer os olhos. O seu corpo inteiro fica paralisado. A impressão que dá é que você está amarrado por fios de aço. Até para respirar é meio complicado. Então, aí vem aquela sensação incômoda que é a paralisia do sono. E na série, ela deu até dicas de como você agir durante uma paralisia do sono. E isso me fez prender mais ainda a série. O problema é que nas 2 primeiras temporadas, parece que eles estavam levando a sério a série. Os assuntos eram sérios. Teve um episódio lá de um molequinho, não vou comentar, que envolvia pelo lado sobrenatural, que o menino estava possuído, e pelo lado natural, que ele passava de um pequeno psicopata. E o final desse episódio foi perturbador, vamos dizer assim. Eu não vou, para quem quiser assistir, eu não vou comentar, mas vale muito a pena. O problema é que a partir das 2 primeiras temporadas, eles mantiveram essa seriedade do assunto sério. Só que eles começaram a colocar aquelas pitadinhas de humor na série. Principalmente quando entrou a irmã Andrea na série. Ela é cativante, é uma freira cativante. Ela é muito legal, então ela dava aquele alívio cômico para a série. Só que eu acho que eles erraram na mão e começaram a exagerar nesse alívio cômico. Os vilões, que era o Leland, que esse cara também ele gosta de fazer vilão estranho, né? Ele, em Lost, ele era um dos vilões mais estranhos que tinha lá no seriado. E no começo da série, ele era até meio perturbador, até ficava meio assim com ele. Só que ele começou com a irmã Andrea, esses alívios cômicos aí, e em vez de eles permanecerem só nela, é legal até ter um alívio cômico na série, para não ficar aquela coisa tensa. Tipo assim, Walking Dead. Walking Dead era uma série que não tinha alívio cômico, era aquela tensão direta. Pelo menos eu não lembro de ver nada assim engraçadinho na série para distrair. E foi o sucesso que foi. Mas não vejo nada de mal colocar alguma coisa para dar uma aliviada, né, na tensão dos episódios. E a irmã Andrea era esse alívio cômico. Só que eles não se contentaram em deixar só com a irmã Andrea. Eles pegaram e o vilão da história começou a fazer parte desse alívio cômico também. Justamente quando ele começa a se relacionar com a mãe da Christian, a Cheryl, que era uma coroa doidona lá, que ela podia também ser um alívio cômico, pelo fato dela ser tipo doidona, mas ela parece que era na medida certa. Ela já entrou na série com uma pessoa diferenciada, até pra você dar um pouco de risada, porque era uma coroa bem doida lá, bem moderna. E quando eles começaram a se relacionar, eu acho que aí, dali pra frente, a série começou a cair naquele negócio de excesso de piadas, que é uma coisa... Eu não gosto. Eu acho assim, se um filme, uma série começa de um modo sério, acho que ela tem que manter. Esse negócio de começa sério, depois começa a enfiar piada no meio, principalmente piada fora do horário que ela tem que entrar na piada. É igual, antigamente, nos anos 80, 90, tinha muito isso aí. Eu não gosto de filmes, vamos supor, policiais, tá? Aquela perseguição, tiroteio e gente caindo de um lado, gente caindo do outro. E o personagem principal com piadinha e dando risada. Meu, não combina, não sei lá. Eu sei que é uma ficção, tá na tela, mas filmes e séries são o quê? Eles tentam passar um reflexo do que é a vida aqui fora. Senão, não tem por que fazer sobre as vidas das pessoas, sei lá. Eu penso assim. Então, os episódios, eu acho que começou a cair muito dali. Começou também com algumas partes de lacradinha também. Sabe, me incomoda essas coisas assim. Igual uma cena que teve lá do psiquiatra da Cheryl, o psiquiatra da Christian,
amigo dela, que ela também era, né? Quando ele e a Cheryl, ele cético, e a Cheryl já nem tanto. Quando eles foram perseguidos por um demônio que ele se manifestou na frente deles. Meu, até ali estava interessante, porque deu um choque de realidade no psiquiatra. Porque, primeiro, que os dois viram, então não poderia ser uma alucinação dele, sendo que os dois viram. E a cara dele mostrou isso aí. Tipo assim, meu, eu tô vendo, ela tá vendo. Então existe. Só que quando eles foram fugir, a calça do demônio, quando o demônio manifestou e saiu de dentro do cara lá, a calça do demônio caiu, ficou tipo no pé, ele não conseguia correr, porque ficava com o pezinho. Ah, meu, isso aí, eu quase que desisti de assistir esse episódio por causa disso aí. Porque não dá, né? Não é legal. E esse excesso de piadas começou. O que mantinha a minha atenção na série é porque você nunca sabia, ficava aquela coisa no ar, se era mesmo tudo aquilo que acontecia era sobrenatural ou tudo tinha uma explicação. Porque o Ben, que era o especialista em tecnologia, tudo que acontecia lá, ele vinha e tinha uma explicação para o ocorrido. A Christie, embora ela seja psicóloga, as explicações dela, parece que ela também ficava meio no ar. Já o padre, para ele, tudo era coisa do capiroto. E como eu fiquei curioso em saber o desfecho disso aí, eu falei, vou acompanhar. Embora eu não estava tendo a mesma vontade de assistir como eu tive no começo, eu falei, eu quero ver o desfecho disso aí. Só que na terceira temporada, na quarta, que foi a última, e aí que está o problema. Embora a série parece que tinha bons índices de audiência, ela foi se tornando cara. E esse é um problema. Por quê? O que acontece? Muitas vezes eles nem dão um desfecho para a série. Eu já vi séries aí que acabou sem desfecho nenhum. Você fica perdido. Pelo menos eles tentaram dar um desfecho para a série. Nas coxas? Sim, mas deram. Eu, particularmente, eu achei que no final da série eles iriam descobrir que tudo não passava de uma conspiração de um grupo de doido que achava que o anticristo estava para vir e estava fazendo experiências com mulheres grávidas. Mas parece que na realidade era mesmo o capiroto que estava já na Terra no final da série. Inclusive a Christie, ela tinha um filhinho, né? Eu pensei que ele não tinha nada a ver com o negócio e parece que no final ele era o capirotinho mesmo no final da série, né? Até fiquei curioso, como vai ser quando esse moleque crescer? Mas assim, é impossível não entrar em detalhes, né? De spoiler, mas é assim, se você não assistiu e quer assistir, assista, mas assim, não espere grande coisa. Não tenha tanta expectativa como eu tive nas duas primeiras temporadas, que para mim foi show de bola. Porque eu adoro esses assuntos que envolvem sobrenatural, que na dúvida se é ou não sobrenatural ou alguma coisa perfeitamente explicável. Porque, como eu disse, eu já tive experiências na minha vida, embora hoje eu seja agnóstico, eu tive experiências na minha vida que me deixam até hoje em dúvida sobre alguma explicação. Porque tudo que acontece comigo, desse tipo de coisa, eu tento arrumar uma explicação plausível para aquilo. Eu já tive várias experiências. Algumas eu arrumei uma explicação, certo ou não, para mim é aquela explicação. Mas teve alguns casos que aconteceu comigo que até hoje eu não encontrei explicação. Se quiser, um dia eu conto essas experiências que eu tive. Inclusive teve experiência de gravação de vozes em fitas cassetes antigas. Eu já tive essa experiência e não foi uma vez. A própria experiência da paralisia do sono é uma coisa estranha, embora hoje é explicado que é uma coisa natural que acontece com o corpo, mas eu vou falar, como eu disse, é perturbador o negócio. Mas se quiser, eu faço um outro vídeo contando essas experiências que eu tive. Esse aqui foi mais um bate-papo assim, o que eu achei da série. Se você gosta de série, assista sem grandes expectativas.
mas é legal pelo contexto geral. Se você gosta do assunto, eu acho que alguma coisinha você pode absorver da série. No meu caso, foi especificamente nessa parte da paralisia do sono, que eles focaram bastante nessa parte, e foi coincidentemente numa época que eu estava muito interessado nesse assunto. E as dicas que eles deram de como se lidar com a paralisia do sono, eu achei bem interessante. Então, se quer assistir, assista, mas como eu disse, não vai esperar uma coisa do outro mundo. As 2 primeiras temporadas é legal. Valeu, pessoal.